Graça e paz a todos os irmãos. Gracia y paz a todos los hermanos. Para nós é uma alegria poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Saber o que Deus tem feito nos corações daqueles a qual Ele escolheu antes da fundação do mundo. Saber lo que Dios está haciendo en los corazones de aquellos que Él escogió antes de la fundación del E a mundo. nossa alegria é saber que a obra que Ele começou em nossas vidas, Ele é fiel para completar esta obra. Y es una alegría para nosotros saber que la obra que Él empezó en nuestras vidas la completará. Então, essa é a nossa certeza absoluta. De eso estamos seguros. A nossa segurança não é por aquilo que nós somos ou fazemos, mas por aquilo que Ele começou a fazer em nós. Porque nuestra seguridad no está en lo que nosotros somos o hacemos, sino en lo que Él empezó. Então, o Deus que nós servimos é um Deus justo e verdadeiro. Entonces nuestro Dios es justo y verdadero. Ele não é como homens que começam algo e para, Él no es como los hombres que empiezan algo y se detienen. mas Ele termina aquilo que Ele começa. Él termina lo que comienza. Então, a nossa alegria e satisfação é saber que Ele vai terminar esta obra. Entonces nuestra alegría y satisfacción es tener certeza de que Él va a terminar esta obra. E nesta manhã, como nós compartilhamos a ceia do Senhor, Y en esta mañana nosotros compartimos la cena del Señor. essa é uma das maiores expressões do amor de Deus para conosco. Y esa es una de las mayores expresiones del amor de Dios para con nosotros. Homens pecadores como nós, Hombres pecadores como nosotros, que não temos méritos nenhum, que no tenemos ni un mérito. e fechamos as costas ao Senhor. Y le dimos la espalda al Señor. E não fomos nós que buscamos Ele, Nosotros no le buscamos. mas Ele veio lá dos céus, do alto dos céus, até nós pecadores. Pero Él vino de allá, de lo alto del cielo, hasta los pecadores. Às vezes é difícil compreender como Deus, o Todo-Poderoso, A veces es difícil entender como un Dios todopoderoso, aonde não havia nenhuma mancha, não há nenhuma mancha lá no céu, donde allá en el cielo no había ni una mancha, nenhum pecado no céu. ni un pecado en el cielo. E Ele desceu à terra aqui no meio de pecadores, Y Él descendió a la tierra en medio de no pecadores, meio de pessoas injustas, en medio de personas injustas, pessoas maléficas. personas malas. E Ele veio se reunir aqui com essas pessoas. Y Él vino y se reunió con ellas. Em João capítulo 1 diz que Ele tabernaculou, ou seja, Ele morou entre nós. Y Juan capítulo 1 dice que Él moró con nosotros, Es hizo difícil- tabernáculo. É difícil compreender como o Todo-Poderoso veio habitar entre nós. Es difícil entender cómo el Dios todopoderoso vino a vivir con Mas Ele nosotros. se manifestou como um ser humano, Pero Él se mostró como un ser humano. muito mais do que como um ser humano, mas como um servo ainda. Y no solo como un ser humano, sino como un ser, Servo. como un siervo. Ele se humilhou, Él se humilló, Ele se esvaziou, Él se despojó Ele negou-se a si mesmo. y se negó a sí Ele mismo, deixou a glória do Pai Celestial dejando la gloria de su Padre para Celestial estar no meio de pecadores. para estar en medio de pecadores. Mas não para viver como os pecadores vivem, Pero no para vivir como vivimos los pecadores, mas para que esses pecadores se arrependam de seus pecados sino para que los pecadores nos arrepintamos de nuestros pecados e tenham uma mudança de vida e de mente. y tengamos un cambio de vida. E o maior amor que Ele demonstrou para nós, que o Filho do Deus vivo morreu na cruz por nós. Y el mayor amor que nos mostró es que el Hijo del Dios vivo murió por nosotros en la cruz. E a beleza da morte de Cristo na cruz. Y la belleza de la muerte del Señor en la cruz, Se podemos dizer que é algo belo alguém morrer na cruz, si podríamos decir que hay algo bello en esa muerte de cruz, mas a beleza é a expressão do amor que Cristo teve para com o Pai Celestial. pero la belleza fue lo que Cristo mostró hacia el Padre Celestial. E Jesus aqui na terra, quando foi crucificado, Jesús en la tierra cuando fue crucificado, Ele estava expressando o quanto Ele amava o Pai Celestial. Él ahí expresaba cuánto amaba a su Padre Celestial. E o Pai Celestial mostrando o quanto nos amava, Y el Padre Celestial nos mostraba cuánto nos amaba, enviando o seu próprio Filho, enviando a su propio Hijo, seu único Filho, su único Hijo, para que todo aquele que nele crer não pereça, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenha a vida eterna. mas tenga vida eterna. Então Jesus veio à terra foi para nos resgatar
resgatar deste mundo cruel Entonces Jesús vino a la tierra para rescatarnos de este mundo cruel e para que possamos viver eternamente com o Pai Celestial nas regiões celestiais. y para que podamos vivir eternamente con el Padre Celestial en las regiones celestes. Então a morte de Cristo na cruz é a expressão do amor de Deus para conosco e do Filho de Deus para com Deus. Entonces la muerte del Señor es una expresión de amor de Dios para con nosotros y del Hijo para Dios. Será que teríamos coragem de passar pela cruz mostrando quanto amamos a Deus? ¿Será que tenemos la valentía de pasar por la cruz mostrando cuánto nosotros también amamos a Dios? Então tem uma questão bem prática a qual nós podemos talvez provar para nós mesmos ou dizer para o Senhor que estamos dispostos a morrer na cruz por amor a Ele. Entonces hay un hecho bien práctico que nosotros podemos manifestar diciéndole a Dios que estamos dispuestos a pasar por la cruz y morir por Él. Em Mateus capítulo 6 de Mateus, En Mateo capítulo 6, o versículo 9 de Mateus. en el versículo 9. Neste material que vocês têm aí está este capítulo e esse versículo. En ese Mateo que tienen ustedes, en ese capítulo y versículo, Versículo 9. versículo 9. Ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. De todos esses versículos, Jesus vai tratar sobre um ponto específico. En todos estos versículos Jesús trata sobre un punto específico, O versículo 14. que está en el 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Não sei se é mais fácil nós perdoarmos ou morrermos crucificados na cruz. No sé qué es más fácil para nosotros, si perdonar o morir crucificados en la cruz. Então, enquanto vivemos aqui na terra, nós passamos por essa experiência. Entonces, cuando nosotros estamos aquí en la tierra, pasamos por esta Duas experiencia. coisas acontecem conosco. Y pasan dos cosas con nosotros. Às vezes nós ofendemos as pessoas, A veces nosotros ofendemos a alguien. outras vezes as pessoas que nos ofendem. Otras veces a nosotros nos ofenden. Então nós precisamos aprender a lidar com essas duas situações. Entonces necesitamos aprender a manejarnos con estas dos situaciones. Se nós não soubermos lidar com elas, nós vamos sofrer muito aqui na terra. Si nosotros no podemos manejar estas situaciones, vamos a sufrir mucho aquí en la tierra. Quando nós ofendemos as pessoas, temos que saber como tratar com isso. Cuando nosotros ofendemos a alguien, tenemos que saber qué hacer con E eso. por outro lado, quando nós somos ofendidos, também precisamos ter graça de Deus para tratarmos com isso. Pero por otra parte, si nosotros somos los ofendidos, también tenemos que tener la gracia de Dios para saber manejarlo. Nesse material que está com vocês, nós citamos 2 pontos a serem tratados. En el material que tienen en sus carpetas hay dos puntos a ser considerados. Aqui nós temos alguns versículos que falam sobre isso. Mateus 18:35. Aquí hay algunos versículos que tratan con esto, como Mateo 18:35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um a seu irmão as suas ofensas.
Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Eu penso que todos aqui já fizeram essa oração. Yo creo que aquí todos han hecho esta oración, Pedindo ao Senhor, perdoa as minhas ofensas. pidiéndole al Señor que perdone nuestros Perdoa pecados. porque eu ofendi o Senhor. Perdona, Señor, porque te he ofendido. Então nós pedimos para que Ele faça algo para nós. Entonces nosotros estamos pidiendo que Dios haga algo con nosotros. Mas do outro lado nós damos uma autorização para o nosso Deus. Pero por otro lado es como si estuviéramos autorizando a Dios. Nós dizemos para eles, faça comigo aquilo que eu faço com os outros. Y le estamos diciendo, Dios, haz conmigo como yo hago con los Eu demás. estou dizendo para ele, me perdoa assim como eu perdoo o outro. Le estoy diciendo, Dios, perdóname como yo perdono a los demás. Se você está magoado com alguém que ele te ofendeu, Si tú estás amargado con alguien que te ofendió e você fica 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos sem perdoar, y si tú te quedas 1 mes, 2 meses, 5 años sin perdonar, aí você está dizendo para Deus, faça o mesmo comigo. entonces es como si tú le dijeras a Dios, Dios, haz eso conmigo. Você quer que Deus te perdoe rapidamente. Tú quieres que Dios te perdone al tiro. E por que você demora para perdoar outros? Entonces, ¿por qué tú te demoras en perdonar a los Se você demás? autorizou Deus te perdoar como você perdoa, Deus vai fazer assim. Porque tú estás autorizando a que Dios te perdone como tú perdonas. Se na hora de perdoar alguém você fica lançando em rosto aqueles erros que ele cometeu, Porque si tú perdonas, pero en realidad siempre le estás echando en cara sus errores, você está dizendo para Deus, faça assim comigo também. tú le estás diciendo a Dios, Dios, haz eso conmigo. Então nós precisamos estar dispostos a perdoar rapidamente. Entonces es necesario que estemos dispuestos a perdonar rápidamente. E quando nós fazemos isso, Deus vai fazer isso também conosco. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios también lo hace con nosotros. Então isto é muito sério em nossa vida. Entonces esta situación es muy seria en nuestras vidas. Se nós levamos tempo para perdoar e ficamos rancorosos com essas pessoas, Si nosotros nos tomamos un tiempo en perdonar y nos quedamos con rencor rancorosos, y somos rencorosos con otros, estamos autorizando Deus fazer isso conosco. autorizamos a Dios a que Él haga eso con nosotros. Na Bíblia nós encontramos algumas experiências quase semelhantes entre pais e filhos. En la Biblia hay algunos hechos semejantes entre padres e hijos. Você lembra o que aconteceu com Isaac e Jacó? ¿Usted se acuerda lo que pasó con Isaac y Jacob? Depois que houve aquele problema entre Esaú, Después que ocurrió esta situación, este problema con Esaú, e Esaú, que era irmão de Jacó, Esaú hermano de Jacob, que Esaú perdeu a primogenitura para Jacó. que Esaú tomó la primogenitura de Jacob. No, Y- Esaú perdió la primogenitura hacia Jacob. Isso. Aí ele saiu de casa, Jacó saiu de casa e foi morar com Labão, sogro dele. Entonces Jacob se escapa y se fue a vivir con Labán, que después fue su suegro. Porque ele teve que fugir da casa dele porque o irmão dele queria matá-lo. Porque él tuvo que salir huyendo porque su hermano lo quería matar. Aí ele ficou praticamente 21 anos lá na casa do sogro dele. Y él estuvo 21 años en la casa de su suegro. Mas aquilo ficou muito marcante na vida dele e da família dele. Y eso lo marcó mucho a él y su familia. Porque ele saiu magoado da casa dele também por causa do irmão dele e da mãe dele. Porque él también salió amargado de su casa por causa de él y de su madre. Aí ele viveu esses 21 anos e voltou para a terra dele. Entonces estuvo allá 21 años y después volvió a su tierra. E quando ele voltou com os filhos dele. Y cuando él vuelve, ahora vuelve con hijos. E dos filhos dele, José, você conhece a história? Y uno de sus hijos era José, y usted conoce esa E historia. ele foi vendido lá para o Egito pelos irmãos dele. Que después él fue vendido a Egipto por sus hermanos. E José ficou 21 anos lá no Egito. Y José también estuvo 21 años en Egipto. E Jacó ficou sofrendo todo esse período. Y Jacob estuvo todo ese periodo sufriendo. Então, da mesma maneira que Jacó teve dificuldade em perdoar aqueles que ofenderam ele, Entonces, de la misma forma en que Jacob tuvo problemas para perdonar al que lo ofendió, também 21 anos depois é qual ele foi restaurado.
Entonces, después de 21 años, Jacob fue restaurado. Então, não sei você quanto tempo faz que você não perdoa aquele que te ofendeu. Entonces, yo no sé cuánto tiempo tiene usted sin perdonar al que lo ofendió. Então, talvez muitas pessoas ofenderam você quando era criança. Quizá a usted, muchas personas lo ofendieron cuando era un niño, Ou ofenderam você lá no trabalho. o lo han ofendido en el trabajo, Às vezes, esposo e marido uns ofendem os outros. o a veces esposo y esposa se ofenden unos a E otros. aí você fica guardando essa mágoa no seu coração. Y usted se queda guardando esa amargura en el corazón. Toda vez que você vai orar e diz, Pai, perdoa-me, Y cada vez que usted ora y le dice, Padre, perdóname, assim como eu perdoo. así como yo perdono. Então, você está autorizando Deus guardar o perdão até o tempo que você vai perdoar. Entonces con eso usted autoriza a que Dios guarde, retenga el perdón hasta que usted perdone. E aí no material de vocês há 3 maneiras de que nós pecamos. Y aquí en el apunte dice 3 maneras que pecamos. Nós pecamos por pensamentos. Pecamos por el pensamiento. E Jesus tratou essa questão sobre nós. Y Jesús trató esta situación de De se nosotros. nós pensarmos algo a respeito de uma mulher que é ilícito, Y si nosotros pensáramos algo contra una mujer que es já ilícito, pecamos no nosso coração. entonces ya pecamos en el corazón. Ele diz que já adulteramos o nosso coração. Él dice que nosotros ya adulteramos en el corazón. Se pensamos algo mal de alguma pessoa, Si pensamos algo malo de otra persona, então já pecamos no nosso coração. entonces ya pecamos en el corazón. A outra maneira com que pecamos através de palavras. Otra manera es que pecamos es por las palabras. Quem não pecou aqui através de palavras? ¿Quién no ha pecado por decir algo? Nós temos versículo aí que é Tiago 3, 1 a 10. Aquí hay un versículo que está en Santiago 3, del 1 al 10. Diz, as palavras podem destruir relacionamentos. A língua é como uma pequena brasa. Dice, las palabras pueden destruir las relaciones, la lengua es como un pequeño Isso, incendio. vamos ler esse versículo de Tiago 3, 1 a 10. Entonces veamos Santiago 3, del 1 al 3. Pode ler. Del 1 al 10. Isso, completo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Preste atenção novamente no versículo 10. Diz, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Leamos de nuevo el versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Então nós cometemos pecado com as nossas palavras. Entonces nosotros pecamos con nuestras E nós palabras ofendemos pessoas. y ofendemos a otras personas. E a nossa língua é como uma espada fina que penetra lá no coração das pessoas. Y nuestra boca es como una espada afilada que penetra el corazón de las E personas. às vezes nós mesmos afiamos essa espada Y a veces nosotros mismos afilamos esa com a espada intenção de ferir, machucar. con la intención de herir, de dañarlo. É porque nós às vezes estamos feridos lá dentro.
¿Por qué? Porque nosotros estamos heridos E dentro aí queremos descarregar isso nas pessoas. y queremos descargar este dolor en las personas. Bem-aventurado aquele que tem alto domínio sobre sua língua. Bienaventurado aquel que puede dominar su lengua. Se você não consegue dominar sua língua, você está numa situação muito ruim. Si usted no puede dominar su lengua, usted está en una situación muy mala Precisa pedir a Deus para ter alto domínio da sua língua. y necesita pedirle a Dios dominio sobre su lengua Para falar aquilo que edifica, que ajuda, que abençoa. para hablar aquello que edifica, que ayuda, que bendice. É membro tão pequeno, mas que ele é destrutivo. Es un miembro tan pequeño, pero es tan destructivo. Mas Deus nos deu a língua para abençoar e não para amaldiçoar. Pero Dios nos dio la lengua para bendecir, no para maldecir. E uma pessoa que não tem autodomínio sobre sua língua, Y una persona que no tiene dominio sobre su é lengua, difícil conviver com ela. es difícil vivir con él. Então, se você já tem esse problema de falta de autodomínio na sua língua, Entonces, si usted tiene ese problema de falta de autodominio sobre su lengua, e aí você pede a Deus que Ele pode te ajudar. entonces pídele al Señor que lo ayude. Eu queria que você lesse lá o versículo 6. Y vamos a leer ahora el versículo 6. Tiago capítulo 3, versículo 6. El versículo 6 de Santiago 3. Pode ler. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Então, ela é inflamada pelo quê? Entonces, ¿por qué es inflamada ella? Por Por inferno. el infierno. Então, uma pessoa que não tem autodomínio sobre sua língua, Entonces, una persona que no tiene autodominio sobre e su ela lengua começa a falar e falar coisas indevidas que não deve falar. entonces la persona empieza a hablar y termina hablando cosas que no debe hablar, indebidas. E diz que é inflamado pelo inferno. Y aquí dice que es inflamada por el infierno. E essa pessoa, então, quando começa a falar, o inferno mesmo começa a dar palavras para que ela fale. Entonces, cuando ella empieza a hablar, es el infierno mismo que le da palabras para E que aí hable. ela fere e machuca os que estão por perto. Y entonces ella empieza a herir, a dañar a los que están cerca. Então você, em vez de ser usado pelo Espírito Santo, está sendo usado pelo inimigo. Entonces, usted en vez de ser usado por el Espíritu Santo, es usado por el enemigo. E ali no material de vocês, a terceira coisa com que nós pecamos através de atos. Y aquí en el material dice que la tercera manera en que pecamos es por los hechos. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 12, 21. Y eso está en 2 Corintios 12, 21. Pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia. Han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Então, essas maneiras que nós acabamos pecando contra o Senhor e contra as pessoas. Entonces, estas son formas en que nosotros pecamos contra Dios y contra las personas. Então, como nós vimos, há 3 maneiras que pecamos. Entonces, acabamos de ver 3 maneras en que pecamos. Através das palavras, A través de através palabras, dos atos e dos pensamentos. a través de palabras, hechos y pensamientos. Agora, contra quem nós pecamos? Pero ¿contra quién pecamos? Está aí no seu material aí. Aquí también está. Primeiramente, pecamos contra Deus. En primer lugar, contra Dios. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Todo pecado es una ofensa contra Dios. Por isso precisamos pedir perdão a Deus. Por eso es necesario pedirle perdón a Él. Quando nós ofendemos semelhante nosso, Cuando nosotros ofendemos a un semejante, que ele é a semelhança de Deus, que esa semejanza de Dios, que é uma criatura de Deus. que es una criatura de Dios, Não esqueça, isso acontece muito nos lares. no se olvide que eso pasa mucho en la casa. E nos lares um ofende o outro. En la casa uno ofende al otro. Quantas vezes o marido está profundamente ofendido pela sua esposa? ¿Cuántas veces el marido está muy ofendido con la esposa? Ou a esposa pelo marido? O la esposa por el esposo. Ou pais e filhos? O los padres por los hijos. E nós esquecemos que estamos ofendendo uma criatura de Deus. Y nosotros nos olvidamos que estamos ofendiendo a una criatura de Dios. Estamos ofendendo um filho de Deus. Estamos ofendiendo a un hijo de Dios. Uma coisa é certeza. Algo es cierto. Nenhum pai gosta que ofende seu filho. Ningún papá le gusta que ofendan a su hijo. Até na natureza dos animais irracionais. Incluso eso se ve en los animales irracionales. Então, os animais, eles defendem seus filhotes.
porque los animales defienden a sus criaturas. A minha avó falava muito a respeito disso. Su abuela hablaba mucho de eso. Ela falava para mim assim, ó, olha as corujas. Corujas, aquele pássaro que tem um olho grande assim. Búho. Esquece a coruja então. Vamos falar de um outro animal. Tá, sigan. Galinhas. Tá bom. La abuelita le decía, mira las gallinas. Então, quando a galinha tem os filhotinhos dela, Entonces, cuando la gallina tiene sus pollitos e você vai pegar nos filhotinhos, y usted quiere tomar un pollito a galinha se arma toda para atacar você. y la gallina se prepara para atacarlo. E se você vai atacar uma cobrinha, Y si usted va a atacar una cabrita, tá, deixa a cabrita. Era cabrita. É uma cobra, mas deixa cabritinha. Tá bom. Si usted iba a atacar una serpiente, É uma serpente. tá, una cobra serpiente. Isso. Tá bom. Si nosotros vamos a atacar a una cobrita, una serpiente, no cabrita. Mas vamos falar da cabrita, que é mais fácil, né? Bueno, si ataca usted a la cabrita. Se você for atacar o filhote de uma cabrita, ela vem defender o filhotinho dela. Si usted quiere atacar una cabrita a su hijo, en realidad la cabra va a defender a su animal. Se alguém for atacar um dos nossos filhos, nós vamos defendê-los. Y si alguien atacara a nuestros hijos, nosotros lo vamos a defender. Você não acha que Deus defenderia os seus filhos também se um atacar o outro? ¿Y usted no cree que Dios va a defender a sus hijos si alguien lo ataca? E se nós estamos atacando os filhos de Deus, Deus vai defendê-los. Si nosotros atacamos al Hijo de Dios, Dios lo va a defender. Principalmente se formos injustos uns com os outros. Más sobre todo si nosotros fuéramos injustos con Él. Deus não aceita injustiça. Dios no acepta É injusticia, Deus justo. porque Él es justo. Então, este Deus que nós servimos nos ensina que nós devemos tratar bem as outras pessoas. Entonces, al Dios que servimos nos enseña que tenemos que tratar bien a las personas. Infelizmente, a nossa língua fere e machuca as pessoas. Lamentablemente, nuestra lengua hiere y daña a las personas. E precisamos pedir a Deus graça para termos autodomínio. Y necesitamos pedirle a Dios gracias para tener autodominio. Então, nós pecamos contra Deus, pecamos contra as pessoas e pecamos contra nós mesmos. Entonces, nosotros pecamos contra Dios, contra el prójimo y contra nosotros mismos. Quantas pessoas passam sua vida sofrendo porque ela cometeu um erro no passado? ¿Cuántas personas pasan sufriendo su vida por un error del pasado? E ela fica olhando para si mesma, considerando por que ela fez aquilo. Y se miran todo el tiempo diciendo, ¿por qué hice eso? E às vezes ela não se perdoa. Y a veces no se perdona, Ela acha que ela não deveria e não podia ter feito aquilo. porque ella cree que nunca debería haber hecho eso, Mas infelizmente fez. pero lo hizo. Mas se você fez e reconhece que é um pecado, Pero si usted va y reconoce que eso es pecado leva diante de Deus, que é o nosso Pai Celestial, y lo lleva delante de nuestro Padre Celestial, que Ele te perdoa. Él te perdona. Agora você precisa também se perdoar. Pero ahora usted tiene que perdonarse. Gostaria que você lesse lá 1 João capítulo 3, versículo 20. Él le gustaría que nosotros leyéramos primera de Juan 3:20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. 21 diz: Amados, se o coração não nos acusa, como temos confiança diante de Deus? E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. El 21 y 22 dicen, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Então, nosso Deus nos perdoa, nós precisamos então nos perdoar também. Entonces, si nuestro Dios nos perdona, nosotros también tenemos que perdonarnos. Isso. Agora vamos ver o que acontece
ou o que o pecado faz com uma pessoa. Entonces ahora veamos qué hace el pecado en la persona. Então, quando uma pessoa está em pecado, a primeira coisa que acontece, ele perde a comunhão com Deus. Entonces cuando una persona está en pecado, lo primero que sucede es que pierde la comunión con Dios. Lembra o caso de Adão e Eva, ¿Se acuerda de la situación de Adán y Eva? e também do filho pródigo, Y también la situación del hijo pródigo, aquele que saiu da casa de seu pai. ese que se fue de la casa del papá. Ele estava em pecado, Él estaba en pecado. então ele perdeu a comunhão com seu pai. Entonces perdió la comunión con su papá. Adão e Eva perdeu a comunhão com Deus. Adán y Eva perdieron la comunión con Dios E eles tentaram resolver de uma maneira mais errada possível. y trataron de arreglar la situación de una manera peor E todavía. eles colocaram uma folha para tampar como uma vestimenta. Ellos hicieron una vestimenta con hojas, Mas essa vestimenta era para tentar esconder o seu pecado. pero esa vestimenta era para tratar de esconder el pecado. Mas isso não tem como esconder de Deus. Pero en realidad eso no hay cómo esconderlo de Dios. Não existe nenhum pecado que possamos esconder de Deus. No existe ni un pecado que podamos esconder de Dios. Aonde você estiver, Deus está te vendo. Donde usted estuviera, allí está Dios. Não importa aonde você está. No importa donde usted esté. Não importa se a luz esteja apagada. No importa si la luz está apagada. Deus te vê. Dios te ve. Deus te conhece. Dios te conoce. Sabe o que você está pensando e o que você está fazendo. Y sabe lo que usted piensa y hace. Então não tem como esconder de Deus. Entonces no tiene cómo esconderse E de Deus Dios. não tem comunhão com o pecado. Y Dios no tiene comunión con el Mas pecado. Deus quer salvar o pecador. Pero Dios quiere salvar al pecador. Então tenha coragem de confessar ao Senhor os seus pecados. Entonces tenga la valentía de confesar al Señor su pecado. Então a primeira coisa que acontece conosco por causa do pecado é que perdemos comunhão com Deus. Entonces lo primero que sucede al pecar es perder la comunión con Dios. Depois disso nós afastamos dos irmãos. Lo siguiente es que nos apartamos de los hermanos. Geralmente na vida da igreja nós percebemos isto. Y generalmente en la vida de la iglesia se nota eso. Quando você vê que uma pessoa não está bem com Deus, Cuando usted ve que una persona no anda bien con Dios, ela começa a se afastar da comunhão com os irmãos. ella se empieza a apartar de la comunión con los hermanos. Porque há um problema lá no coração dela. Porque hay un problema en el corazón de ella. Algo que está acusando ela. Algo la acusa. E ela então começa a se afastar da luz. Entonces en realidad se empieza a apartar de la luz. Porque quando a igreja se reúne, os irmãos estão reunidos, a luz está ali presente. Amén. Porque cuando se reúne la iglesia, los hermanos, ahí está la luz presente. Um irmão disse uma vez que eu achei muito interessante, Un hermano dijo algo que encontró muy interesante. que os final de semana, sábado e domingo, Que los fines de semana, sábado, domingo, são os dias em que o mundo entra em trevas. son los días en que el mundo entra en las tinieblas. O que quer dizer isto? ¿Qué quiere decir eso? Significa de que a luz, que são os irmãos, estão reunidos todos no mesmo lugar. Significa que la luz, que son los hermanos, nos reunimos en un solo lugar. Esses irmãos que trabalhavam nas fábricas, nas lojas, nos bancos, Esos hermanos que estaban en las fábricas, en las tiendas, en los e no trabajos, final de semana eles não estão lá. en los fines de semana no están ahí, As luzes estão reunidas. porque las luces se E reúnen. aqueles lugares ficaram sem a luz. Y esos lugares quedaron sin luz. Não esqueça, você é luz onde você está. No se olvide, usted es luz donde esté. Você é luz lá no seu trabalho, Usted es la luz en su lá trabajo, na escola, en su escuela, lá na rua. en la calle. Aonde você estiver, você é luz. Donde usted esté es luz. Então, quando estamos reunidos, todas as luzes de Cristo estão reunidas. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, todas las luces de Cristo están E aí o reunidas. mundo entra em trevas. Y el mundo está en tinieblas. Mas na segunda-feira, provavelmente as luzes voltam lá onde há trevas. Pero el lunes ya volvemos donde están las tinieblas. E eles estão observando você. Y ellos lo están mirando a usted. Eles estão observando cada um de nós. Ellos nos observan a cada uno de Os teus nosotros. vizinhos observam você. Tu vecino te observa. Os teus parentes estão observando você. Tus parientes también te Pode ser que observan. eles não falam nada. Pero ellos no dicen nada. Pode ser que eles criticam você. Pero lo critican a Mas usted. estão esperando muito de você. Porque esperan mucho de usted. A terceira coisa que acontece é que perde o brilho. La tercera cosa que pasa al pecar es que pierde el brillo. O Salmo 51, tanto o Salmo 51 como o Salmo 32, Tanto el Salmo 51 como el 32 fala da experiência de Davi. hablan de la experiencia de David. Davi, ele pecou. David pecó E o pecado dele foi realmente desagradável a Deus.
Y el pecado de él fue muy desagradable a Dios. Ele cometeu adultério. Él adulteró Então, isso o afastou da comunhão com Deus. y lo apartó de la comunión con Ele Dios. ficou por mais de um ano sem recitar um hino sequer. Él estuvo más de un año sin entonar siquiera un himno E escreveu um salmo. y escribió un salmo. E aquilo, então, o pecado dele estava corroendo ele por dentro. Porque este pecado lo estaba corrompiendo por E dentro. o pecado faz isto. Porque el pecado eso hace. Se você é um filho de Deus, Si usted es un hijo de Dios teve uma experiência real com o Senhor, y tuvo una experiencia real con el Señor, e uma das formas com que comprova que você teve uma experiência real com o Senhor y una de las formas que usted comprueba que tuvo una experiencia real con el é Señor, que você sofre quando peca. es que usted sufre cuando peca. Aquilo dói no nosso coração. Eso duele en nuestro Enquanto corazón. não resolvemos aquela questão, aquilo está nos corroendo por dentro. Pero cuando resolvemos esa situación que nos corroe por dentro, Podemos ver a experiência de Davi. podemos ver la experiencia de David. Como foi dolorido para ele. Cómo fue adolorida esta situación para él. Vamos ver lá o Salmo 51. Veamos el Salmo 51. Davi começa dizendo assim: compadece-se de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. David comienza este salmo diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Veja bem, é um coração de uma pessoa que está clamando voltar ao relacionamento com Deus. Ve aquí el clamor del corazón de una persona que quiere volver a una relación con Dios. Por isso que ele diz: purifica-me do meu pecado. Por eso él dice: límpiame de mi pecado. Ele não está acusando outras pessoas. Él no está acusando a otro. Ele está reconhecendo que ele é um pecador. Él reconoce que es E o pecador. versículo 3 diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. El versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Então, quando nós pecamos, aquilo está na nossa mente. Você pode passar 10, 20, 30, 50 anos. Entonces, cuando nosotros pecamos, nosotros podemos quedar con este dolor 10, 20, 50 años. Aquilo fica na nossa mente ali. Y eso queda en nuestra mente. E muitas vezes nós tentamos esconder aquele pensamento, Y a veces nosotros intentamos esconder ese pensamiento, aquela mágoa no nosso coração. aquella amargura de nuestro corazón. Mas de uma hora para outra ele aparece de novo. Pero de tiempo en tiempo vuelve a aparecer. Mas o versículo 4 diz assim, ó: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. El 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aqui nós vemos o coração de Davi, que ele não lançava a culpa em outros, mas em si mesmo. Aquí vemos el corazón de David, que él no le echaba la culpa a otros, sino la culpa era de él. Então, isso realmente agradava ao Senhor. Y eso realmente agradaba a Dios. Ele não estava dando desculpa por que ele pecou. Él no estaba dando ninguna excusa de por qué Ele pecó. não disse assim: eu pequei porque Betseba, ela apareceu ali sem roupa. Él no dice en ningún momento: hoy yo pequé porque Betsabé apareció sin ropa, Ou porque eu estava com um problema com a minha esposa. o porque yo tenía un problema con mi esposa. E ele não colocou culpa em ninguém, mas em si mesmo. Él no le echó la culpa a nadie, solo se culpó él. Essa é uma maneira sincera de voltarmos para o Senhor Esa es una manera sincera de volvernos a Dios. e dizer: Senhor, eu pequei. Decir: Señor, yo pequé. Veja o versículo 5. Vea el 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 7. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve.
El 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ele sabia quem ele estava servindo. Él sabía a quién estaba sirviendo. Ele sabia o Deus que ele servia. Él sabía al Dios que servía. E por isso ele voltou para Deus e diz: purifica-me, Senhor. Y por eso él se vuelve a Dios y le dice, purifícame, Señor. Se o Senhor me purificar, verdadeiramente serei limpo. Porque si tú me purificaras, verdaderamente seré limpio. Se você cometeu um pecado, você pode fazer qualquer coisa, mas não vai conseguir se limpar. Usted si pecó puede hacer cualquier cosa, pero no va a poder ser A limpiado. não ser confessar a Deus e Ele limpar o teu coração. A no ser que usted le confiese a Dios y Dios limpie su E corazón. uma pessoa com o coração manchado, dificilmente ele consegue vencer na vida. Una persona que tiene un corazón sucio difícilmente puede vencer en la vida. E o versículo 8 diz: Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. El 8 dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. E o 9 diz: Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. El 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. E aí diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Y el 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Então o pecado ele nos desvia de Deus, nos leva a perder comunhão com os irmãos e ter paz com o Senhor. Entonces el pecado nos lleva lejos del Señor, de los hermanos, nos aparta de Dios. Então o pecado faz com que perdemos o brilho. Entonces el pecado hace que perdamos el brillo. Se convivemos com as pessoas, nós percebemos que às vezes o brilho dela se foi. Nosotros si convivimos con las personas nos damos cuenta que a veces su brillo se fue. Dos motivos pode ser pecados na vida dela, Y uno de los motivos podría ser un pecado, a qual ela não confessou esse pecado. pero un pecado no confesado. E Davi que diz então para o Senhor restaurar a alegria dele e da salvação. Por eso es que David dice, restaura la alegría de la salvación. Outra coisa que o pecado faz conosco, ele mancha a nossa consciência Otra cosa que hace el pecado es que mancha nuestra conciencia e acaba enfraquecendo o nosso testemunho. y termina debilitando nuestro testimonio. Uma pessoa que está em adultério Una persona que está en e adulterio ele não resolveu aquela questão, y no arregla eso, não se arrepende, no se arrepiente. como poderá falar para o outro não adulterar? ¿Cómo le va a decir a otro, oye, no adulteres? Ele perde toda a autoridade. Pierde toda autoridad. Uma pessoa que vive mentindo, como pode dizer para os outros não mentir? ¿Cómo una persona que vive mintiendo puede decirle a otro no mientas? Ele perde toda a autoridade. Pierde toda autoridad. Uma pessoa que pega dinheiro emprestado de alguém, de um irmão, de uma outra pessoa, um parente, e não paga, ele perde o testemunho ao dizer para as pessoas como lidar com o dinheiro. Una persona que pide dinero prestado a un amigo, a un familiar, a un hermano y no lo devuelve, pierde la autoridad de cómo hablar, cómo se maneja el dinero. Vamos para o outro assunto, o que devemos fazer então quando nós pecamos. Entonces veamos otro asunto. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando pecamos? Na página 3 de vocês. Esta es la página 2. Está na 2, hein? Está na 2. Muito bem. Então, o que devemos fazer quando nós pecamos? Se alguém pecou, o que você deve fazer? Entonces cuando alguien pecó, ¿qué debemos hacer? Primeira coisa é reconhecer que você pecou. Lo primero que usted debe hacer, reconozca que Se pecó. você não reconhece que pecou, como é que você vai pedir perdão para alguém? Porque si usted no reconoce que pecó, ¿cómo usted va a pedirle perdón a alguien? Tem muitas pessoas que têm sua mente cauterizada. Hay personas que tienen su mente E cauterizada aí ele não consegue reconhecer que ele é um pecador. y no logran reconocer que son pecadores. E quando vamos conversar com essa pessoa, ela joga a culpa nos outros. Y cuando uno va a hablar con esa persona, le echa la culpa a otro. E você precisa reconhecer que foi intencionalmente o que você fez. Usted también necesita reconocer que pecó intencionalmente. Você sabe qual a diferença entre pedir perdão e você pedir perdão e pedir desculpas? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre pedir perdón y pedir disculpa? Parece a mesma coisa, né? Pareciera lo mismo, ¿cierto? Mas pedir perdão é quando reconhecemos que eu pequei intencionalmente.
Pero pedir perdón significa reconocer que yo pequé intencionalmente, E eu tive intenção de ferir aquela pessoa com as palavras que falei. que yo tuve la intención de herir a la persona con lo que dije. Às vezes a pessoa nem percebeu. A veces la persona no se dio ni Mas cuenta, lá no fundo do seu coração você sabe que você falou para ferir aquela pessoa. pero allá en el fondo de su corazón usted sabe que dijo eso para herirlo. Mas pedir desculpa é quando você não teve a intenção. Pero pedir disculpa es cuando no tuvo la intención. Você falou algo que a pessoa se sentiu ofendida. Usted dijo algo en que la persona se ofendió, Então você vai e pede desculpa se você percebeu que ela se sentiu ofendida. entonces vaya y pida disculpas si se dio cuenta que ella se ofendió. Então essa é a diferença entre pedir perdão e desculpa. Ahí está la diferencia entre pedir perdón y disculpa. A segunda coisa que você precisa fazer quando pecar é de fato se arrepender do pecado. Lo segundo que debe hacer cuando usted peca es de hecho arrepentirse de su pecado. Você tem que ter clareza de que você realmente pecou. Usted tiene que tener claridad que usted sí pecó. E uma das formas que nós reconhecemos que uma pessoa tem o Senhor, Y una de las cosas que reconocemos que alguien sí tiene al Señor ela é sensível e pedir perdão. es que ella es sensible al pedir perdón Ela vai querer acertar aquela questão. y va a querer arreglar esa E ela situación tem um arrependimento verdadeiro. teniendo un arrepentimiento verdadero. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 7 de Coríntios, Cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 7, é 2 Coríntios, capítulo 7, segunda de Corintios capítulo 7, ele vai falar sobre perdão. él habla sobre el E perdón ele fala também sobre um arrependimento genuíno. y también habla sobre el arrepentimiento genuino. Capítulo 7, 2 Coríntios. Vamos pegar do versículo 8. Segunda de Corintios 7, 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Versículo 9. Pode ler. 9. El 9 dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Isso, 10 também. El 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Então, quando nós temos um verdadeiro arrependimento, ele vai produzir vida. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, eso produce vida. Um arrependimento sincero El arrepentimiento sincero. traz uma tristeza no nosso coração. Ese arrepentimiento trae tristeza a nuestro Quando corazón. pecamos, ficamos tristes porque pecamos. Cuando pecamos, nosotros nos quedamos tristes porque pecamos. Mas quando a pessoa se arrepende segundo o mundo, Pero la persona cuando se arrepiente según el mundo, então ele não tem aquela tristeza. ella no tiene esa tristeza. E quando você pede para ele pedir perdão, Entonces, cuando usted le pide perdón, e ele vai lá e pede perdão, él te va a pedir mas perdón. não mudou nada na vida dele. Pero en realidad nada cambió en su Ele só vida. diz, me perdoa então. Él solo te dice, bueno, perdóname y listo. Mas quando há uma tristeza profunda, Pero cuando hay una profunda é porque tristeza, o Espírito Santo falou aquele coração. es porque el Espíritu Santo habló a ese corazón. Então, outro ponto, olha lá, o que devemos fazer quando pecamos? Entonces, otro punto en qué debemos hacer cuando pecamos. No número 5 diz assim, número 4. Vá em direção ao ofendido, se necessário, procure ajuda. Dice, diríjase hacia la persona ofendida y si es necesario, busque ayuda. Então, tem certas ofensas que precisamos que alguém nos ajude. Entonces, hay ciertas ofensas en que necesitamos que alguien nos ayude. Algo que foi tão grave que você fez. Porque puede ser que haya hecho algo usted tan E grave você peça ajuda, então, de um irmão para que esteja ao seu lado. que usted pide ayuda de un hermano para que esté en ese momento a su lado. Para que possa ambos ir diante do ofendido e pedir perdão a ele. Para que entonces ambos vayan hacia el ofendido y le pidan perdón. Então, vá à direção dessa pessoa, como está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 23, 26.
Entonces vaya, como dice en Mateo 6, del 23 al 26. Isto. Se for fazer a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta, deixa ali e vai reconciliar e volta. 4. O que devemos fazer? Não tá. Mateus capítulo 6, versículo 23 e 26. Tá. Ya, pero la palabra dice que si usted va a entregar su ofrenda y ahí se acuerda de que alguien lo ha ofendido, deje su ofrenda ahí y vaya a pedir perdón. Es el 5:23. 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Veja como o Senhor dá valor à nossa reconciliação com aquele que nós ofendemos. Fíjese cuánta importancia le da Dios a nuestra reconciliación con aquel que nos ofendió. Às vezes fazemos ofertas para Deus. A veces hacemos ofrendas a Dios, Queremos agradar a Deus, queriendo agradar a Dios, mas não reconciliamos com aquele que nós ofendemos. pero no nos reconciliamos Dios con aquel que no- nos ofendió. Deus não aceita a nossa oferta. Dios no acepta nuestra ofrenda. O quinto ponto diz: não fique justificando o erro, simplesmente reconhece que pecou e que quer perdão. Dice el 5, no justifique su error, simplemente reconozca que pecó y quiere el perdón. Então, se você reconheceu e vai pedir perdão para a pessoa, não fique ali tentando justificar, é por causa disso, é por causa daquilo. Entonces, si usted va a ir a pedirle perdón a alguien, no se justifique diciendo yo hice esto, por esto otro. Você aponta para si mesmo e diz assim: eu pequei. Sino que apúntese usted, muéstrese usted, diga yo pequé. Não aponta para o erro dos outros. No apunte el error de los demás. E aí você pede perdão para a pessoa. Y usted pídale perdón a la persona. O sexto ponto diz: peça que a pessoa verbalize o perdão, não aceite um tudo bem ou vamos colocar uma pedra em cima disto. En el 6 dice, haga que la persona verbalice el perdón, no acepte un bueno, está bien o bueno, vamos a pasar esto. Então nós precisamos de fato pedir para que a pessoa nos perdoe, porque você está sinceramente pedindo perdão. Entonces, de hecho, necesitamos el perdón de ella porque estamos verdaderamente pidiendo perdón. E às vezes a pessoa de uma forma educada diz: não, deixa isso aí para lá. Y a veces la persona así medio educada te dice, no te preocupes, déjalo así. Não, vamos colocar uma pedra em cima disso. Vamos a tapar eso. Se você colocar uma pedra em cima disso, anos depois Satanás vai tirar aquela pedra. Si usted tapa esa situación, años después, el diablo va a venir a destaparlo. Por isso você precisa pedir que a pessoa te perdoe, verbalize, ela diga: eu te perdoo. Por eso es necesario que la persona diga, yo te perdono. Aí você está livre. Ahí usted está A libre. própria pessoa também estará livre. Y la persona también estará libre. O sétimo ponto diz: uma vez que se arrependeu e pediu perdão de coração, não é necessário ficar pedindo novamente. Una vez que se arrepintió y pidió perdón de corazón, no es necesario volver a pedir perdón de nuevo. Então nós precisamos ter essa consciência de que se pediu perdão, a pessoa perdoou, não toca-se mais no assunto. Entonces es necesario que tengamos esa conciencia de que si usted pidió perdón y lo perdonaron, no vuelva a tocar el asunto. E se você perdoou, também encerra o assunto. Y si usted perdonó, se cerró el asunto. Isso não significa que você não vai esquecer do fato. De hecho, eso no significa que usted se olvide de la situación, Porque a sua mente guarda tudo. porque la mente todo lo guarda. Mas uma vez que você acertou com a pessoa, você está livre. Pero una vez que usted se perdonó con la persona, usted está libre. Então agora o que acontece com aliás, o que é perdoar? Entonces vamos a ver ahora qué es el perdón. Perdoar é perder teu direito, mas abre mão do seu dinheiro, do seu direito. Perdón es perder. Tienes el derecho, pero renuncias a tu derecho. Em vez de falar mal, fala bem daquela pessoa. Toda vez que falar daquela pessoa que te ofendeu e te magoou, fale bem dela. En vez de hablar mal, habla bien. Cada vez que hables de aquella persona que te ofendió o te hirió, habla bien. Então, assim nós reconhecemos nosso coração, se de fato nós perdoamos. Entonces así reconocemos en nuestro corazón si de hecho hemos perdonado.
Só um minutinho, deixa eu achar meus pontos aqui. Me perdi nas minhas folhas aqui. ¿Desecha esta? Essa é a minha? Sí. Ah, então. Vamos ahí. É isso. Que é se perdoar. Pásame otra. Aí você fica sem. Pásame otra. Tá. Siga nomás. Eu miro aí por mim. Pega minhas folhas para mim. Graças, irmão. Agora uma pergunta séria aqui. Por que tem pessoas que têm dificuldade em perdoar? Acá hay una pregunta bien seria. ¿Por qué hay personas que tienen dificultad en perdonar? Nós temos 8 pontos aqui que nos diz por que a pessoa tem dificuldade em perdoar. Aquí hay 8 puntos que dicen por qué las personas tienen dificultad en perdonar. Porque ela nunca foi ensinada a pedir perdão. Lo primero es porque nunca le enseñaron a pedir perdón. Eu conheço famílias a qual eles ofendem uns aos outros. Él conoce familias donde se ofenden unos con otros, Pais e filhos e entre irmãos também. entre padres e hijos y también entre hermanos. Mas eles aprenderam que não tem que pedir perdão. Y ellos aprendieron que no es necesario perdonarse. Talvez desculpa. Quizás, disculpas. Ele acha que pedir perdão é algo vergonhoso. Porque creen que pedir perdón es vergonzoso. Então ele não foi ensinado a pedir perdão. Entonces ellos no fueron enseñados a pedir perdón. Nós precisamos aprender isso. Nosotros necesitamos aprender O eso. segundo ponto é não creia que tem pecadores como outras, que não é pecadores como outras pessoas. El segundo punto es que no cree que son tan pecadores como otras personas. E terceiro, não reconhece a misericórdia que o Senhor lhes deu. Minha esposa, pode pegar em português para mim, por favor? Obrigado. Sí, certo. Tá. É que minha folha aqui foi. Ainda não estou tão bem em espanhol. Já vi que eu não consigo traduzir. Muito obrigado, meu irmão. Ótimo. Ok. Então, há pessoas que têm dificuldade de perdoar porque não foi ensinado a perdoar, não reconhece que é tão pecador contra outra pessoa, como a outra pessoa. Entonces, hay personas, el segundo punto dice, no cree que son tan pecadoras como otras personas. Você sabe que você é tão pecador contra uma outra pessoa do mundo? ¿Usted sabe que usted es tan pecador como las otras personas que están en el mundo? Na minha experiência de vida aconteceu algo interessante. En su experiencia de vida pasó algo interesante. Eu vivia no mundo católico Él vivía en un mundo católico. e lá Deus começou a falar ao meu coração. Y allá Dios empezó a hablarle al corazón. Eu desde pequeno tinha uma experiência real com o Senhor. Él desde pequeño tenía una experiencia real con el Eu Señor. não fumava, não bebia, não jogava e nem prostituía. Él no fumaba, no bebía, ni fornicaba. Eu não fazia nada dessas coisas assim. No hacía nada de eso. E eu me sujeitava aos meus pais. Y se sujetaba a sus papás. Mas até que um dia a luz de Deus brilhou no meu coração Pero un día la luz de Dios brilló en su corazón e mostrou que eu era um pecador tanto igual aos outros. y le mostró que era un pecador igual a los demás. E ele me disse que há 2 tipos de pecadores: Y él le dijo que habían 2 tipos de pecadores. pecador ativo e pecador inativo. Un pecador activo y otro pasivo. Então, aqueles que faziam todas essas maldades, ele é um pecador ativo. Y aquellos que hacían todas esas maldades era un pecador activo. Mas eu era um pecador inativo. Pero él era un pecador pasivo. E eu não fazia aquelas coisas, mas não deixava de ser pecador.
porque aún no haciendo lo que hacían los demás, no dejaba de ser pecador. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores, Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, certamente vamos ter misericórdia dos outros. sin duda vamos a tener misericordia de los demás. E aí não vamos ter dificuldade em perdoar os outros. Y no vamos a tener problemas en perdonar a los demás. Geralmente as pessoas têm dificuldade de perdoar o outro porque ele acha que ele é melhor do que o outro. A veces las personas no pueden perdonar a otros porque encuentran que son mejores que los demás. Nessa natureza humana pecadora, En esta naturaleza humana pecadora, temos o mesmo potencial que as pessoas do mundo têm. nuestra naturaleza tiene el mismo potencial que las personas del mundo. E quando nós não pecamos, Pero cuando nosotros no é pecamos, por causa da graça de Deus, es solo por la gracia de por Dios, causa da misericórdia de Deus. por la misericordia de Dios. E quando nós pecamos, Y cuando nosotros pecamos, é por causa que é a nossa natureza pecaminosa. es por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Certamente você vai dizer, irmão, eu tenho uma nova natureza. Sin duda usted va a decir, hermano, yo tengo Yo- una nueva yo naturaleza. nací de nuevo. Yo nací de nuevo. Eu tenho o Senhor, Tengo al Señor, mas está em fase de crescimento. pero está en fase de crecimiento. É como se fosse uma fase de transição. Es como si fuera una fase No- de transición, Nós não sabemos andar segundo o Espírito. porque aún no sabemos cómo andar según el Espíritu. Deveríamos andar segundo o Espírito. Debemos andar según el Espíritu, Mas ainda nós cometemos pecados. pero aún cometemos pecados. Mas quando pecamos, nós nos arrependemos. Pero cuando pecamos, nos E arrepentimos pedimos perdão ao Senhor. y pedimos perdón al O Señor. terceiro ponto, porque uma pessoa tem dificuldade de perdoar, é que ele não reconhece o quanto o Senhor for misericordioso com ele. El tercer punto es que la persona no reconoce lo misericordioso que fue el Señor con ellos. No capítulo 18 de Mateus há uma parábola ali. En capítulo 18 de Mateo hay una parábola. Jesus está falando de um homem a qual ele foi perdoado de uma dívida enorme que ele tinha. El Señor da una parábola sobre cómo un hombre que tenía una deuda enorme fue perdonado. A qual se ele vivesse 150.000 anos, ele ainda não conseguia pagar a dívida que ele tinha. Que inclusive si él hubiese podido vivir, Pediu para aquele a quem ele devia, pediu que ele perdoasse. pero este hombre cayó de rodillas frente a la persona que le debía y le pidió que lo perdonase. E essa pessoa teve compaixão dele e perdoou. Y esa persona tuvo compasión y lo perdonó. E ele saiu da presença desse a quem ele devia Y este hombre sale de la presencia de aquel que le debía e chegou ali fora. y se fue para afuera. Encontrou uma pessoa que devia um valorzinho pequeno para ele. Y encontró a alguien que a él le debía un poquito. E aquela pessoa não podia pagar naquele dia. Y esa persona no le podía pagar ese día. E a pessoa até falou para ele, daqui a 2, 3 meses eu te pago a conta. Incluso le dice, oye, yo de aquí a 2 o 3 meses te pago lo que te debo. E ele não aceitou. Ele mandou prender a pessoa que estava devendo para ele. Pero él no aceptó eso y lo mandó a tomar preso. E as pessoas ficaram sabendo daquela história. Y las personas escucharon esa historia. E aí as pessoas foram para o Senhor daquela pessoa que não teve misericórdia. Y entonces las personas fueron al Señor de aquel que sí había tenido E disse misericordia para ele o que aconteceu. y le contaron lo que hizo este E hombre. aquele senhor chamou ele e disse para ele, Y este Señor lo llama a él y le dice, eu te perdoei, você também deveria perdoar. yo te perdoné, tú también tienes que Porque perdonar. você não perdoou, você vai estar preso. Y porque tú no perdonaste, vas a estar E ali preso. você vai ser torturado. Y ahí vas a ser torturado. Até poder pagar a dívida. Hasta la deuda. Ele nunca ia poder pagar a dívida. Y de hecho nunca iba a poder pagarla. Essa tortura é aquilo que está ali na mente dele, que fica torturando ele. Y esa tortura está en la mente del que lo tortura. Então isso é uma das coisas que acontece quando uma pessoa não perdoa. Y eso pasa con las personas que no perdonan. A outra questão é o número 4 lá. Por vingança. Pensa que agindo assim vai ferir, machucar outra pessoa. Otra cuestión porque las personas tienen dificultad para perdonar es por venganza. Piensan que haciendo así van a herir y dañar a la persona. Então ele pensa que se ele não perdoar, a outra pessoa que vai estar perdendo. Y piensa que él, al no perdonar, la otra persona va a perder. Mas quem perde é ele. Pero en realidad quien pierde es usted. Porque aquilo vai ficar torturando a vida dele. Porque a usted lo van a estar torturando. Número 5 lá. Porque tem no íntimo o desejo que aquele que lhe feriu sinta o mesmo. Quem retém o perdão é ele que sofre e não outra pessoa.
Porque su interior tiene el deseo de que la persona que le hirió, que le hizo daño, sienta lo mismo. Quien retiene el perdón es el que sufre y no la otra persona. Então, se você não perdoa, quem sofre mais é você. Entonces, si usted no perdona, el que más sufre es usted. Eu aprendi mais claro a respeito disso assistindo filme. Él aprendió más de eso cuando vio una película. O nome do filme é Graça e Perdão. El nombre de la película es Gracia y Perdón. Então, se você realmente reconheceu aquilo que Deus fez em você, Entonces, si usted realmente se da cuenta de lo que Dios hizo en usted, estará disposto a perdoar a pessoa. va a estar dispuesto a perdonar a los demás. Perdoar para que você seja livre. Perdonar para que usted sea liberado. Muitas vezes você não perdoa porque não quer liberar a pessoa. A veces usted no perdona porque no quiere que la otra persona Mas esté quem libre. fica preso é você, não Pero en outra realidad pessoa. el que queda preso es usted, no la otra persona. Número 6, é uma maneira de querer manter a pessoa presa. Vocês já li isso, né? ¿Sí? Tá, número 7. Porque quer se mostrar como vítima. A veces no perdona a la persona porque quiere mostrarse como una víctima. Então a pessoa fala, tadinha de mim, eu não merecia isso, por que fez isso comigo? Y la persona empieza a decir, oh, ¿y por qué me hicieron esto? Yo no merecía esto. Então a pessoa fica achando que ela é vítima, que ele não podia ter acontecido isso com ele. Entonces la persona se transforma en una víctima, que no deberían haberle hecho eso. Então o que acontece com a pessoa que retém o perdão? Entonces, ¿qué pasa con la persona que niega el perdón? Primeira coisa, ela também não vai receber o perdão. En primer lugar, no recibe perdón. Segunda, tem enfermidade na alma. En segundo lugar, tiene el alma enferma. Tem pessoas que vão ao médico com certas dores no corpo. Hay personas que van al médico por ciertos malestares del E cuerpo. o médico faz vários exames. Y el médico le hace muchos E não exámenes encontra nada. y no le encuentra nada. Mas ela está sentindo as dores. Pero ella sí siente el dolor. E essas dores que ela sentindo é sentindo as dores da alma dela. Y ese dolor en realidad es una manifestación del alma de ella. E é refletido no corpo dela. Y se refleja en el cuerpo. Então tem muitas pessoas que estão doentes, mas não fisicamente. Entonces hay muchas personas enfermas, pero no en lo físico. E o médico não consegue encontrar, não sabe que remédio vai dar para ela. Y el médico no encuentra nada y no sabe qué medicamento darle. Então, quando uma pessoa retém o perdão, pode ser que algumas enfermidades aparecem no corpo dela. Entonces cuando la persona no perdona, puede ser que en su cuerpo se manifiesten algunas enfermedades. Isso não significa que toda enfermidade é fruto disto. Eso no significa que todas las enfermedades son resultado de no perdonar. Mas você pode checar o seu coração. Pero eso puede llegar hasta su corazón. Você pode ver se realmente você está faltando perdoar alguém. Usted puede chequear su corazón y ver si usted no ha perdonado a alguien. A terceira coisa que acontece com uma pessoa que não perdoa La tercera cosa que sucede con alguien que no é perdona que ela fica amargurada. es que se queda amargada. É ruim conviver com uma pessoa amargurada. Es terrible vivir con alguien amargado. Aqui diz assim, amargurada é uma pessoa azeda, chata, ranzinza. Dice aquí en el apunte que una persona amargada es desagradable, molesta, es gruñona. Essa pessoa é difícil você conviver com ela, porque se ela levanta de manhã, tá sol, ela reclama. Se estiver chovendo, ela reclama. Con esa persona es difícil vivir, reclama por todo, se levanta en la mañana y ya se levanta reclamando. Si está lloviendo, también reclama. Então é difícil conviver com uma pessoa amargurada, porque ela não perdoou alguém. Es difícil vivir con una persona amargada porque no ha perdonado a Você já alguien. viveu com uma pessoa assim? ¿Vivió usted con alguien así? E alguém já conviveu com você assim? ¿Y alguien ha vivido cuando usted está así? Geralmente falamos das outras pessoas, mas e nós? Não estamos também sendo amargurados? Somos amargurados? Claro, es fácil ver en otras personas la amargura, pero ¿y usted está amargado? A terceira, aliás, outro ponto é perdoar quem que nós devemos perdoar. El otro punto que vamos a ver es a quién debemos perdonar. Então, muitos têm problema com seus pais. Hay muchos que tienen problemas con sus papás E tem que haver uma disposição no nosso coração em perdoar os nossos pais. y tiene que haber una disposición en nuestro corazón de perdonar a nuestros padres. E também nós sentimos ofendidos Y nosotros nos sentimos ofendidos e nós precisamos perdoar os amigos, cônjuges, parentes.
Y necesitamos también perdonar a nuestros amigos, parientes y cónyuges. E também os nossos inimigos. Y también a nuestros enemigos. Se nós não perdoarmos eles, também não seremos perdoados. Si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados. E a nós mesmos. Y también debemos perdonarnos a nosotros mismos. Então, o que fazer quando fomos ofendidos? Entonces, ¿qué hacer cuando te han ofendido? E já estamos terminando. Ya estamos terminando, Se hermano. você estiver ofendido, já estamos terminando. Si usted se ofendió con esto, ya estamos terminando. Então, o primeiro ponto desse, reconheça que é pecador tanto como outra pessoa. Primero, reconozca que es tan pecador como las otras personas. Se você não cometeu o mesmo pecado, mas tem a mesma tendência para cometer o mesmo pecado. Aún si no cometió el mismo pecado, tiene tendencia a cometer otros pecados. Só a graça de Deus é que nos livra de não pecarmos. Solo la gracia de Dios es quien nos libra de no pecar. Então, se você não pecou, reconheça, ó, essa é a graça de Deus. Entonces, si usted no pecó, reconozca que eso es solo gracia de Quando Dios. chega a noite, você lembra que você não cometeu pecado naquele dia. Cuando usted llega a la noche y observa y dice, no he pecado este Você día. diz, graças a Deus, eu não pequei. Entonces usted debe decir, gracias a Dios no Se não pequé. fosse a graça, eu teria cometido o pecado. Si no fuera por la gracia de Dios, yo no podría no haber pecado. Uma vez perdoado, não tocar mais no assunto. Segundo, una vez perdonado, no toque más el asunto. E terceiro, perdoa a si mesmo. Y por último, perdónese a sí Agora, mismo. queria ler com vocês Colossenses 3, 12 a 13, que está aí na folha de vocês. En el apunte tenemos Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amém. Assim como o Senhor fez, façamos também. Eu gostaria de que você prestasse atenção no que esse irmão, Martin Lloyd Jones, disse a respeito de uma pessoa que não peca, que não perdoa. E quando nós perdoamos, também o que acontece conosco. Cuando nosotros no perdonamos, quiere que veamos lo que dice el hermano Martin Lloyd Jones sobre qué ocurre cuando no perdonamos. De se realmente reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, os nossos corações são quebrantados. Não pode ser duro e não podemos negar o perdão. Si realmente conocemos a Cristo como Señor y Salvador, nuestros corazones se quebrantan, no pueden endurecerse y no podemos negar el perdón. É impossível ter sido perdoado totalmente por Cristo e não se tornar verdadeiro perdoador. Es imposible haber sido completamente perdonados por Cristo y no llegar a ser un verdadero perdonador. Nada neste mundo vil e em ruínas ostenta o sinal e a marca do Filho de Deus, tanto quanto o perdão. Nada en este mundo vil y arruinado lleva tanto la señal y la marca del Hijo de Dios como el perdón. E nada nos torna mais associados a Satanás do que a falta de perdão. Y nada nos asocia más con Satanás que la falta de perdón. Então, se você não perdoa, você está associado a Satanás, ou seja, parecido com Satanás. Entonces, si usted no perdona, usted es más parecido, asociado con Satanás. Amém? Vamos orar então. Oremos. Senhor Jesus, Señor Jesús, obrigado por esta manhã. gracias por esta mañana. Peço a Ti, Senhor, brilha a Tua luz na nossa mente e coração. Haz que tu luz brille en nuestra mente y corazón. Peço a Ti, Senhor, nos livra de guardarmos mágoas de pessoas. Señor, líbranos de guardar amarguras contra las Nos dê personas. coração puro para perdoarmos, Senhor. Sino danos un corazón puro para perdonar. E pedimos a Ti que as pessoas que nós ofendemos, Te pedimos a ti que las personas que nos han ofendido, que eles nos perdoem também. que también nos perdonen. Amém, Jesus. Amén.